Vamos lá, gente. Nós estamos caminhando na nossa série aí sobre relacionamentos. Durante o tempo em que eu estive ausente, se não me falha a memória, se tudo correu como planejado, vocês tiveram um estudo com o pastor Robson e um estudo com o Eduardo, ambos relacionados ao tema geral de família, aos relacionamentos dentro do núcleo familiar. Então a gente vai falar nessa série sobre amizade, namoro, casamento, mas o nosso ponto de partida tem sido família, especialmente focando aí no relacionamento de pais e filhos. Porque dentro de família a gente poderia falar de outros núcleos, a gente poderia falar do relacionamento entre irmãos, a gente poderia falar do relacionamento entre marido e mulher, isso vai ser tratado na esfera do casamento, mais para frente. Então o nosso núcleo de ataque agora é especialmente a relação entre pais e filhos. Partindo do pressuposto de que todo mundo aqui é filho de alguém, então você, direta ou indiretamente, em maior ou menor grau, você ainda desfruta de tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente vai falar. Então, se você ainda mora com seus pais, você tem ainda responsabilidades para com seus pais, você tem deveres. Se você não mora com seus pais mais, você ainda tem algumas responsabilidades, alguns deveres. E um dia, se você se casar e você tiver filhos, você vai desfrutar dessa relação também de uma outra perspectiva. Então são coisas que desde agora todo mundo precisa ter em mente para não se desviar do ideal de Deus para essa esfera de relacionamento. Lá atrás, na primeira parte desse estudo, a gente falou sobre a importância da família. E no final desse bloco, não hoje, mas no final desse bloco da relação entre pais e filhos, da relação com a família, no final desse bloco eu vou voltar a falar um pouquinho sobre os ataques que são feitos à família. O Paulo tem me ajudado selecionando alguns trechos de algumas obras aí de influência, de impacto, aí, especialmente pensando nas ideologias que existem hoje, no esquerdismo, progressismo, tudo isso mais, algumas obras que tem alimentado o discurso anti-família, então ele tem me ajudado nessa seleção aí, e depois que a gente passar esse bloco que a gente está agora, no final, eu devo retornar um pouco a essa temática aí dos ataques feitos à família. Mas a gente já tratou disso de modo geral, e a gente já viu qual é a importância da família à luz da Bíblia. Então agora eu quero entrar especificamente na relação entre pais e filhos, olhando aí o que a Bíblia diz a respeito disso, de modo geral, de modo panorâmico, olhando alguns textos e tirando algumas aplicações, algumas implicações disso. A gente não vai terminar essa parte hoje, a gente vai começar, e aí vocês podem ir interagindo conforme a gente for passando as telas aí. Então, algumas considerações sobre a relação entre pais e filhos. Entendam aqui pais e filhos como sendo pai e mãe, ok? Em alguns momentos eu vou me referir somente ao pai, a figura masculina, especialmente no começo. Mas depois a gente aborda aí de modo geral, tanto pai quanto mãe. Então, em primeiro lugar, primeira consideração aí a respeito disso. Então, vou ler aqui que está melhor. A relação entre pais e filhos é um reflexo da Trindade. Como a gente falou lá atrás, o fato de nós sermos seres relacionais nada mais é do que um reflexo do Deus Trino nos ter criado. Deus compartilhou conosco a capacidade de termos relacionamentos. Deus não nos fez para sermos seres solitários, porque o próprio Deus não é um ser solitário. O próprio Deus sempre existiu numa estrutura trinitária. O ser de Deus é um ser plural. O ser de Deus é um ser relacional. A gente viu textos que falam que o pai sempre amou o filho e que isso era compartilhado depois com aqueles que eram crentes e tudo mais. Então a gente percebe que, partindo do pressuposto da Trindade, a gente tira algumas conclusões sobre o relacionamento entre pai e filho. Por quê? Duas das três pessoas da Trindade subsistem eternamente como pai e filho. Se vocês olharem lá João 1,18, vocês veem essa relação sendo apontada. Como o pai e o filho sempre existiram. João 1,18. Olha só aí. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai
é quem o revelou. Quando o texto fala aqui sobre Deus unigênito, está se referindo a quem? A Jesus. Então Jesus é uma revelação, é o ponto alto da revelação de Deus. A encarnação de Jesus é o ponto alto da revelação de Deus. Mas o que chama a nossa atenção aqui é a relação entre Deus unigênito, que aponta para essa relação de filiação, Deus Pai sendo Pai de Jesus Cristo, Jesus sendo Deus, o Deus unigênito, e fala do seio do Pai, mostrando essa comunhão íntima que sempre existiu entre Jesus e Pai. Então, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa relação de Pai e Filho sempre foi assim. Você vai ver alguns teólogos aí, especialmente mais recentes, falando que essa relação de pai e filho, ela passou a existir apenas quando Jesus encarnou. Não, isso sempre foi desse jeito. Essa hierarquia funcional, o pai sendo pai, o filho sendo filho, essa hierarquia funcional sempre existiu. Isso não significa que Jesus é menos Deus do que o Pai, ou que Deus Pai é mais importante do que Jesus, não é isso, mas funcionalmente falando, há uma diferença hierárquica. Existe uma diferença hierárquica aí. O pai dá as ordens e o filho obedece. Então nós vemos isso como reflexo da Trindade. E essa relação de pai e filho, que sempre existiu, em sua graça, Deus compartilhou com os homens o privilégio desse título e dessa relação. Deus sempre foi pai, mas na sua criação ele concedeu aos homens, aqui é claro, né? Hoje em dia você tem que explicar que é aos homens, porque tem mulher ficando, tem mulher se achando pai e homem ficando grávido, né? Coisas malucas aí que inventaram. Então você tem que enfatizar hoje em dia que é o homem que é o pai. Mas Deus compartilhou esse título com os homens. Então, o modo como você encara o seu pai, o modo como você encara esse título pai tem que ser diferente. Esse título é um título sagrado. Quando você fala o nome pai, você está falando o nome do próprio Deus que Deus concedeu ao seu pai. É algo sagrado, é algo santo, é algo que o próprio Deus compartilhou. Então você deve tomar cuidado para não banalizar isso, para não ver isso como uma coisa qualquer, para não ver isso como uma coisa sem valor. Esse título, essa relação de pai e filho, é algo que nós não conseguimos medir o valor disso, porque é algo que o próprio Deus experimenta no seu núcleo. O próprio Deus experimenta no seu ser. Quando a gente vê as tentativas de desvalorização da figura paternal hoje em dia, a gente vê o quanto isso é anti-Deus, o quanto isso é contrário a Deus. Porque ser pai é algo que faz parte da essência de Deus. Deus é pai. E, por outro lado, quando você tem um pai que não honra esse título, você também tem uma afronta contra o próprio Deus. Então, se você quer ser pai um dia, você tem que tirar as sandálias dos seus pés e ter a consciência de que você está entrando num território santo. Ser pai é uma coisa de um nível elevadíssimo, porque é reflexo da própria Trindade. Esse título, essa relação, é um reflexo da própria Trindade. Então, essa é a primeira consideração aí que eu queria apontar para vocês, olhando para o ser de Deus. Em segundo lugar, segunda consideração aí, é que a relação entre pais e filhos tem a própria paternidade divina como padrão. Está relacionado com o que eu acabei de falar. Mas agora eu quero apontar para vocês o que Deus faz como pai e como os pais devem fazer também. Aí você fala, eu não sou pai. Quer dizer, eu espero que ninguém aqui seja pai ainda. Acho que ninguém aqui é pai, né? Ninguém aqui paga pensão escondido, né? Então, espero que não. Mas, qualquer coisa, eu peço pro Lucha puxar a capivara lá e ver se alguém tá pagando pensão escondida aí. Mas acho que não. Não, né? Beleza. Não, só o pessoal dá risada, só perguntei, velho. Espero que não. Brincadeiras à parte. É claro que no nosso grupo a gente tem isso já em mente, porque um dia nós esperamos ser pais. E como pais, a gente tem que ver qual é o parâmetro, qual é o padrão que o próprio Deus impõe para isso. Se Deus é nosso pai, se a Bíblia apresenta Deus como pai, então como é que Deus age? Como é que um pai deve agir, então? Em primeiro lugar, olha ali, na Bíblia Deus é apresentado como um pai que consola, se compadece. Olha aí o Salmo 103, 13. Salmo 103, 13.
Notem que eu estou apresentando esse slide aqui para vocês e eu não quero que isso sirva de matéria-prima para você chegar para o seu pai e falar, viu, pai, você é um péssimo pai. Aqui, ó, você é reprovável. Aqui, ó. Nota, se eu pudesse te dar uma nota, seria a nota dó. Não, você não vai fazer isso para o seu pai. Não estou te dando matéria-prima para você atacar o seu pai. Você pode até compartilhar isso com o seu pai eventualmente. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente aqui é um padrão que vocês um dia, especialmente os homens, por serem pais, vocês um dia vão adotar. E todos nós que desfrutamos dessa relação, devemos olhar para os nossos pais, especialmente pensando em pais crentes, em pais que zelam pela palavra de Deus, como pessoas que tentam reproduzir isso daqui no modo como criam seus filhos. Tá? E aí os mais velhos podem lembrar ao longo da história aí, ao longo da sua história pessoal, como isso daqui ficou claro em alguns momentos da relação a que você teve com o seu pai. Olha ali o Salmo 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Esse compadecimento de Deus que o salmista fala aqui é um reconhecimento que Deus tem da nossa fraqueza, da nossa limitação, da nossa incapacidade, por isso ele se compadece de nós. E o ponto de partida, o ponto de comparação que o salmista usa, que Davi usa aqui no Salmo 103, é o próprio pai, a paternidade. Ele fala, olha, assim como um pai faz isso, Deus também faz isso. Esse é o ponto de comparação aqui. Deus reconhece a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. E um pai também se compadece do seu filho. Um pai, ao longo de sua jornada aí com seus filhos, ele reconhece a incapacidade, a fragilidade dos seus filhos. Às vezes nós temos um rigor muito maior para com os nossos irmãos, as pessoas que são semelhantes a nós, né? Digo, no mesmo nível que a gente, então nossos amigos, nossos irmãos, enquanto que a gente vê os pais tendo um nível de compaixão maior. Ô, minha filha, vem aqui. Ô, vem aqui. Você fala, para de frescura, nada a ver isso daí e tal. Por quê? Por que a gente tem esse rigor maior? Porque o pai se compadece do filho. O pai conhece o filho. O pai sabe como o filho é. O pai tem a noção dessa estrutura. Então, o pai é assim. Outra característica ali. O pai, nosso pai divino, que serve de padrão para todos os pais da humanidade, também provê. Olha ali o que diz Mateus 6,32. Mateus 6,32. Jesus fala aqui sobre a ansiedade pela vida, sobre as pessoas que ficam muito preocupadas ao ponto de ter a mente constantemente dividida quanto ao amanhã, sobre o que comer, sobre o que vestir. E aí, nas suas palavras, na sua resposta a isso, Jesus diz no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E o texto aqui, o contexto nos diz que Deus provê tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo de básico que a gente precisa, Deus nos dá. O que comer, o que vestir, onde morar, Deus nos concede isso daí. Das formas mais variadas, pelos meios mais variados, por meios ordinários, Deus nos concede isso daí. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Jesus fala que o vosso Pai Celeste sabe das suas necessidades. E um pai conhece as necessidades dos seus filhos, ao ponto de prover essas necessidades. E note que aqui Jesus está falando sobre necessidades materiais. É claro que a paternidade envolve muito mais do que isso. Existe uma ideia, especialmente dos mais antigos, dos pais, talvez de algumas gerações um pouco acima da nossa, pensando especialmente em pais incrédulos. Eu sei isso pela minha família. A minha geração é a primeira geração de crentes. Mas os pais, avós que vieram antes, eles tinham a ideia de que a função do homem, a função do pai era o quê? Botar comida na mesa. A educação, isso daí já não é minha responsabilidade minha. Isso daí a criança tem que se virar, a mãe se vira, isso daí deixa para a terra cuidar. Então, botando comida na mesa, provendo materialmente, é isso que o pai tem que fazer. É verdade, o pai tem que fazer isso. Mas o pai não faz só isso.
E como a gente sabe que o pai não faz só isso, que ele não provê apenas materialmente. Eu não coloquei ali na tela porque eu quero destacar atributos relacionados à paternidade de Deus. Mas quando a gente olha para a paternidade humana, a gente vê a responsabilidade dos pais de educarem os seus filhos. Como Deuteronômio fala, quando você acordar, quando você estiver indo no caminho, quando você estiver comendo, quando você estiver indo para qualquer lugar, você tem que ensinar o seu filho a lei de Deus o tempo todo. Essa é uma responsabilidade que pesa especialmente sobre o pai, que é o líder da casa. Então você percebe que a provisão material é fundamental. O pai que não coloca comida na mesa por preguiça, vagabundagem, o que for, ele não está cumprindo seu papel de pai. Mas a gente precisa ter em mente que há algo além disso. Mas o ponto de comparação que eu quero fazer aqui é que, assim como Deus provê tudo o que nós precisamos, conhece as nossas necessidades, os pais terrenos fazem a mesma coisa. É o pai que vê que a blusinha do filho está fazendo ele passar frio, vai lá e compra uma roupinha mais quente para que ele possa ficar tranquilo na escola sem ficar doente. É o pai que ouve o peito chiando do filho e vai lá e compra o Vic para o filho tomar, lá o xaropinho para o filho tomar, para a saúde dele melhorar. É o pai que vê que o filho está com fome, está em fase de crescimento, come feito um boi e precisa de comida ali, põe comida na mesa, provê as necessidades. É isso que os pais fazem. E isso até nos assusta um pouco. Isso assusta os homens no primeiro momento, porque você tem que alimentar sua namorada. Tudo começa aí já. No começo a namorada sai, vou comer pouquinho, tal, daqui a pouco já está comendo mais do que você. E aí você fala, eu vou casar com essa pessoa, eu vou ter que alimentar essa pessoa. Mas geralmente a mulher trabalha também, ajuda na renda e tudo mais. Agora a criança, ela depende integralmente de você. Toda a provisão que a criança precisa vem do seu trabalho. Vem daquilo que você põe na mesa. Então, nesse cuidado, nessa provisão, os pais devem espelhar a ação de Deus. Além disso, Deus protege e ele também disciplina, o que é uma grande diferença dos pais hoje em dia. Como eu já citei aqui, aquele grande sábio meme do Olaf, né? Vai, bate. Por que ela não bate? Ela não sabe bater? Não existe mais a figura da disciplina na paternidade contemporânea, mas Deus disciplina. Olha só o que diz ali Hebreus 12, um texto clássico a respeito disso. Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Aqui o autor de Hebreus é bem realista. Uma criança disciplinada, pai, muito obrigado, viu? Realmente com um sorriso na cara. Mas é verdade. E olha, e a Bíblia é realista. Nenhuma disciplina, quer de um pai humano, quer do pai divino, é inicialmente algo que você encara pulando de alegria. É algo doloroso, é algo difícil, é algo que pesa sobre nós. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então vejam aqui, eu li até o versículo 11, mas eu coloquei ali até o 10, mas vejam aqui, logo no começo, o autor de Hebreus já destaca o papel fundamental dos pais em disciplinar os seus filhos. E tudo que a gente não vê hoje em dia é a disciplina dos filhos. Os pais não disciplinam mais os filhos. Eu vou falar disso daqui a pouco, em outro momento, mas eu quero que vocês guardem isso aí desde agora. Que assim como Deus disciplina os seus filhos, os pais também devem disciplinar os seus filhos, ainda que isso muitas vezes seja difícil, ainda que isso muitas vezes, sem parecer qualquer demagogia, os pais falem que dói mais nele do que na criança. Fala, não, porque você nunca apanhou de cinta, né, pai? Dói mais em você do que em mim. Não, mas é verdade. É porque
É você impor um castigo físico, uma disciplina física dolorida a alguém que você ama muito, e você faz aquilo para o bem da pessoa. Então a disciplina faz parte dessa dinâmica e Deus faz isso conosco também. Então esse é o padrão de paternidade que nós adotamos, porque é a paternidade do próprio Deus. Em terceiro lugar, a relação entre pais e filhos é visualizada de modo especial na salvação. Olha ali. Existe um sentido geral em que Deus é pai de todos. Cuidado, Deus não é pai de todo mundo, como popularmente se pensa. Se você chegar no meio de um forrozão e falar Deus é pai de todo mundo vai falar, Deus é meu pai, Deus é pai de todo mundo. Não é. Num sentido geral, ele até pode ser, que são os textos que eu coloquei aí. Mateus 5,45, abram aí rapidinho. Mateus 5,45 e depois Efésios 3. Olha esses dois textos aí que fazem essa distinção para a gente entender o que é isso daí. Essa paternidade geral de Deus, de crentes e não crentes. Olha só aí o que diz Mateus 5,45. 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O que Jesus está falando aqui? Olha, Deus cuida de todos, crentes e não crentes. O sol não nasce só no crente, não é um holofote que nos acompanha. A chuva é a mesma coisa. É algo que é geral, é aplicado a todos, crentes e não crentes. Esse é um cuidado geral de Deus por ele ser o criador e o sustentador de tudo. Então, nesse sentido geral, nós poderíamos falar que Deus é pai de todos. Efésios 3 nos dá uma outra nuance disso daí. Olha só o que diz aí. Efésios 3,14. Olha aqui o que Paulo diz. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Falando aqui de Deus Pai. Por isso que nas nossas Bíblias tem um P maiúsculo aí. Por esta causa, Efésios 3,14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Tem alguma outra tradução aí? A NVT provavelmente está diferente. Como está na sua aí, Júlio? Porque por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Todas as famílias no céu e na terra, né? Ok? Então ele colocou o plural aí. Quem tem outra tradução aí? NVT, alguém tem NVT? A NVT está bem diferente. O 15. O Criador de todas as coisas no céu e na terra. Isso, exatamente. É bem diferente. O Criador de todas as coisas, o que quer dizer? O que Paulo está enfatizando aí é que Deus, por ser o Criador de tudo, ele compartilhou essa liderança paternal com toda a sua criação. Então, se existem pais e líderes, uma liderança embutida na paternidade, se existe isso em todas as famílias, por isso que o nosso texto fala de famílias, são os clãs, os líderes desses clãs, eles têm essa autoridade, eles têm esse papel, eles têm essa liderança, porque Deus, que é a liderança, o Pai Supremo, compartilhou isso com todos. Então essa estrutura que nós vemos no mundo é uma estrutura que o próprio Deus imprimiu, sendo o líder supremo, sendo o Pai Supremo disso. Então, nesse sentido geral, Deus é Pai de todos. Agora, biblicamente falando, e quando as pessoas popularmente falam sobre Deus ser Pai de todos, não é isso que eles estão pensando. E quando a Bíblia fala sobre a paternidade de Deus, ela foca em algo mais específico, especialmente no Novo Testamento. Olha só. Ao nos salvar, porém, o Senhor tornou-se pai de inúmeros filhos adotivos. João 1,12 fala, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você não crê em Cristo, você não é filho de Deus, você é inimigo de Deus. A ira de Deus está sobre você, é o que João fala em João 3,36. A ira de Deus permanece sobre você. Para você ser filho de Deus, você precisa crer em Jesus. É o que João fala logo que ele abre o seu evangelho. Aos que creram, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Efésios 4,6, vamos lá, alguém abre aí, por favor, rapidinho. Alguém abre já em Romanos 8,15, outra pessoa em Gálatas 4,6 e outra pessoa em João 3,1. 1 João 3,1, rapidão, abram aí. Efésios 4,6, quem achar aí já pode ler. Um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos.
age por meio de todos e está em todos. Okay? Paulo aí, ao falar dos crentes, ele fala que há um único Pai que está sobre todos e age em todos e cuida de todos. Os crentes têm um único Pai, por isso que nós somos irmãos. Romanos 8,15. Olha só, Paulo fala, vocês não receberam o espírito de escravidão para que vocês vivam com medo, se aproximando de um senhor tirano, de alguém que vocês têm que estar sempre ali, com receio de se aproximar. Não, vocês receberam o espírito de adoção, e por meio disso vocês se aproximam de Deus e falam, Abba, Pai. Abba é um termo carinhoso para pai. Então, nós nos aproximamos de Deus agora como realmente um filho se aproxima do pai. Nós nos chegamos ao trono de Deus como um filho se aproxima do pai. Meu pai, eu estou colocando diante do Senhor as minhas necessidades. Porque é o espírito de adoção. Deus nos adotou e agora nós somos filhos dele. Gálatas 4,6 vai falar algo semelhante também. Quem achar aí pode ler. Ok, então, basicamente a mesma coisa que Paulo falou lá em Romanos, mas notem aqui que fala o espírito do seu filho, ou seja, nós compartilhamos dessa filiação com Jesus. E agora, assim como Jesus clamava Abba, Pai, nós também podemos clamar Abba, Pai, porque nós fazemos parte dessa família de Deus. E 1 João 3,1, para fechar essa parte. Quem achar pode ler. Isso. Obrigado, Pedro. Então, João fala que é um grande privilégio que o Pai nos concedeu de sermos chamados seus filhos. Nós somos filhos do Rei do Universo, filhos do Dono do Universo. Ele nos adotou, nós éramos inimigos e agora nós nos sentamos à mesa com ele. Então, ele se tornou pai de inúmeros filhos adotivos, nos tornou herdeiros dos céus. Alguém abra lá em Romanos 8,17 e alguém já deixa aberto aí em Romanos 8,29. Olha só, nós somos herdeiros dos céus e, evidentemente, irmãos de Jesus, que é o primogênito. Olha só o que diz aí Romanos 8,17. Alguém lê aí. Pode ler, bem alto. Romanos 8,17. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha só a comparação que Paulo faz. Se nós somos filhos, assim como Jesus é filho, então também nós somos herdeiros, nós temos uma herança para receber. Nós somos co-herdeiros com Jesus. Há um privilégio nisso. E assim como Jesus sofreu, nós também sofremos, e assim como ele um dia foi e será glorificado, nós também participaremos disso. Ou seja, é um privilégio que nós temos, sendo herdeiros dos céus. E Romanos 8,29, na sequência aí do texto. Alguém lê aí. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que sejam primogênitos de todos. Olha só como Paulo fala aí da cadeia da salvação. Ele fala que Deus nos escolheu e o alvo final dessa escolha é que nós sejamos parecidos com o nosso irmão mais velho. Quem é nosso irmão mais velho? Jesus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o irmão mais velho entre todos nós. Eu não tenho irmãos mais velhos, mas pelo menos é comum que os irmãos mais novos em muitos se espelhem nos mais velhos. Não é sempre que é assim, às vezes os irmãos se detestam e o que o mais velho faz, o mais novo quer fazer o contrário. Mas é comum, até em algumas questões morais, o mais novo se espelhar no mais velho. E é curioso ver que essa realidade, de alguma maneira, é aplicada à salvação também. Jesus, como padrão, como o modelo, ele é colocado ali como filho unigênito, e nós, agora, estamos caminhando para sermos parecidos com esse nosso irmão mais velho, tendo o mesmo pai. Então, nós somos adotados por Deus, herdeiros dos céus e irmãos de Jesus. E é por essa razão que podemos nos aproximar diariamente dele e expor as nossas necessidades ao nosso Pai, ou como popularmente nós falamos, ao Pai Nosso. A oração que Jesus ensina é uma oração de intimidade.
Nós temos um pai agora. Essa relação que nós temos com Deus é uma relação de laços muito profundos. Eu posso agora, no momento que eu quiser, ir até o Rei do Universo e chamá-lo de Pai. E eu posso colocar diante dele todas as minhas necessidades. Um trabalho que eu preciso fazer, um projeto que eu tenho para a minha vida, questões de saúde, preocupações que eu tenho, tudo isso esse Pai me ouve. Ele se senta comigo e ele ouve o que eu tenho a falar com ele. Ele ouve os meus pedidos, ele ouve as minhas súplicas, ele atende ali as minhas necessidades como um pai amoroso que é. Quando eu estava fazendo esse texto aí, esse slide, eu lembrei desse meme aqui. Não dá para ver muito bem porque o slide está escuro, mas é o Baby Yoda. Lá tem o nome, ele não sei qual é o nome dele. Grogu. Isso. Então ele está ali com a carinha de pidão dele. E aí tá ali, domingo, 11 da noite. Mãe, preciso levar cartolina amanhã. Quem nunca fez isso, né? Todo mundo fez isso, né? Tá lá sua mãe já dormindo e você, mãe, pediram para eu levar papel crepom amanhã, pediram para eu levar celofane. E a sua mãe já acorda aquele, menino, o que você não falou antes? Você fala agora, domingo, às 11 da noite. Mas o que eu quero destacar? Por que eu lembrei dessa figurinha aí? Porque nós somos como o Grogu. Nós somos como o Grogu. E nós chegamos, às vezes, para Deus falando, Senhor, eu preciso levar cartolina amanhã. Eu tenho uma necessidade urgente aqui. Eu tenho algo para apresentar aqui. Eu tenho um problema a ser resolvido. Eu tenho uma questão que é iminente. Eu tenho algo que eu preciso da ajuda do Senhor. E não importa se é 11 da noite, meia-noite, 3 da manhã, o Pai sempre está lá disponível para ouvir as nossas necessidades, para ouvir as nossas súplicas, para ouvir as nossas orações, as nossas petições. Então isso mostra o quanto que esse título Pai, quando nós falamos de crentes, o quanto esse título Pai é revestido de profundidade, de intimidade, de valor. E como nós, no futuro, especialmente os homens, nós que seremos pais, temos a responsabilidade de zelar por esse título santo. É um título muito, muito elevado e que reflete a ação, é o nome de Deus, reflete o modo como ele atua, o modo como ele age, o modo como ele se relaciona. Até aqui tudo certo? Beleza? Ok. O próximo slide eu vou começar, mas nós não vamos terminar esse próximo slide aqui, provavelmente, pelo que eu vejo aqui. Mas aqui entra especificamente na questão da preceituação que a Bíblia faz sobre a relação entre pais e filhos. Até aqui, esses primeiros 3 pontos, eu quis apresentar, de modo geral, como esse título pai é aplicado às nossas relações, aqui, com os nossos pais terrenos, e como esse é um título de valor. Mas agora eu quero me concentrar com vocês no modo como o Antigo e o Novo Testamento olham para essa relação entre pais e filhos. E essa relação, por causa do pecado, é uma relação, boa parte das vezes, conturbada. Você, provavelmente, tenho 99,9% de certeza que você já desobedeceu seus pais alguma vez. A menos que você seja Sofia, essas pessoas que não pecam, né? Assim, aí tudo bem. Mas tem gente que se olha e fala, essa pessoa nunca desobedeceu os pais. Não é possível. Qual pessoa desobedeceu os pais? Não, olha para ela, não dá. Mas mesmo essas pessoas, a gente sabe que por conta do pecado, essa relação entre pais e filhos é uma relação conturbada. É uma relação muitas vezes marcada por dificuldade no relacionamento. E essa relação entre pais e filhos, ela é abundantemente preceituada na Bíblia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente até fica um pouco assustado, porque a gente vê algumas coisas pesadas. Fala, nossa, mas era assim que a coisa funcionava. Por exemplo, olha lá, Êxodo 20 e Deuteronômio 5 é a repetição do Decálogo, dos 10 mandamentos. Então vamos ver lá só o Êxodo 20, porque aí a gente já emenda com o texto que vem na sequência, então. Êxodo 20. Êxodo 20, 12. No meio dos 10 mandamentos, a gente conhece lá o honra teu pai e tua mãe, mas eu quero ler o versículo todo. Então, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Notem o seguinte, essa promessa aqui sobre prolongar os dias na terra, prolongar a vida, é porque na antiga aliança, a vida, a morte, a permanência na terra estava relacionada à obediência à aliança.
E honrar pai e mãe era um item essencial dessa lei. Então, se você fosse obediente aos seus pais, e honra aqui, como a gente vai ver mais para frente, não envolve apenas obedecer, mas tem uma questão material também, uma assistência também. Se você cumpre isso, então você tem as bênçãos de Deus, porque Deus prometeu que seria assim. Nós não estamos mais debaixo dessa aliança. Mas a questão é que o Novo Testamento repete isso. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Ou seja, esse princípio de honra aos pais, de obediência aos pais, permanece. Mas olha agora, e isso talvez te assuste, observe agora como que a desobediência aos pais era tratada no Antigo Testamento. E aqui você vai agradecer muito por ter nascido no século 20 ou 21. Né? Os mais velhos 20, os mais novos 21. Você vai agradecer muito. Você vai falar, nossa, graças a Deus que eu nasci na nova aliança. Porque se você fosse da antiga aliança e fosse rebelde, meu amigo, você não ia estar aqui para contar a história. Então olha ali, Êxodo 21. Só virar as páginas da sua Bíblia aí. Êxodo 21, 15. Olha só o que diz. Sem papas à língua, sem rodeios, sem nenhuma preocupação com o politicamente correto, sem nenhuma preocupação com metodologias de super nani e assim por diante, o texto bíblico fala: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Não tem ideia. Não tem ideia. E aqui a morte, provavelmente por apedrejamento. Olha o versículo 17 também. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. A mesma intensidade aqui. Isso se repete em Levítico 20. Olha lá também. Levítico 20, versículo 9. Talvez alguns aqui já teriam levado pedrada na cabeça já. Não estariam mais aqui para contar a história. Olha lá, Levítico 29, capítulo 20, versículo 9. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. A palavra que é usada aqui para amaldiçoar, o verbo que é usado aí para amaldiçoar, significa você fazer pouco caso, você não levar a sério. E a ideia de você amaldiçoar aqui, eu trouxe uma distinçãozinha aqui, ela é usada em outro contexto para falar de quem blasfema contra Deus, é falar de amaldiçoar a Deus. Ou seja, se você ofende aos seus pais como uma blasfêmia feita a Deus, você ofende a Deus, e você ofende a seus pais em um nível elevado, um nível sério aqui, ou se você não liga, se você despreza ao ponto de maltratar, ao ponto de não ligar, ao ponto de ofender, ao ponto de amaldiçoar, como o texto diz aqui, você em Israel seria morto por apedrejamento. Se vocês olharem o texto seguinte, Deuteronômio 21, aí vocês vão ver como era esse processo. E o que nos choca, talvez, é que não era conselho tutelar que fazia isso. Olha, estou aqui, assistência social, essa criança é muito bagunceira, está aqui. Não, eram os pais que levavam isso. O conselho tutelar de Israel era o pai e a mãe. Era assim que a coisa funcionava. O pai e a mãe era o executivo, o legislativo, o judiciário, era tudo da casa. Não tinha instâncias superiores ali. Eles executavam tudo. E olha como era esse processo em Deuteronômio 21, 18. Olha só. Se alguém tiver filho contumaz e rebelde, ou seja, o menino é o capeta na terra e não se emenda. Não adianta. Não tem jeito. O texto continua. Que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Aqui a gente já entende, por essa descrição, que a pessoa já não era mais uma criancinha. Não é a criança da chicória que faz escândalo no mercado. É o jovem, é o cara lá dos seus, 12, 13, 14 anos, já era um jovem adulto, talvez ali nos dias de Israel, naquele contexto. Esse camarada, esse filho aqui, ele, dentre tudo de errado que ele fazia, ele era um desregrado. Ele era um beberrão, ele era um imoral, ele era um dissoluto aqui. Ele não estava nem aí para o que os pais falavam. Ele não ouvia o que os pais falavam. Ele vivia do jeito que ele queria, fazendo o que era errado. Esse camarada era levado pelos pais até a porta da cidade, onde os julgamentos eram feitos, e os pais falavam: esse é nosso filho. Mas ele não se emenda, ele não tem jeito.
Versículo 21. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Os pais não participavam disso. Possivelmente porque é uma situação sensível para os pais apedrejarem os próprios filhos. Mas todos os homens da cidade participavam daquilo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Perceba que o fato de todos os homens participarem dessa execução não era porque precisava de alguém para tacar pedra só, mas é porque o pecado daquela pessoa, o pecado daquele rapaz, o pecado daquele filho, era um pecado que afetava só a família? Não, afetava a comunidade inteira. Então aqui a gente percebe que a desobediência aos pais, que hoje em dia é um pouco romantizada, ai que bonitinho, ele está desobedecendo, olha só, ele não ouve o que eu falo. Criança é difícil, né? Cidade é muito complicada mesmo, né? Ele é jovem é assim mesmo, jovem não ouve o que os pais falam. Em Israel é outra temperatura. Porque em Israel, de acordo com a teologia bíblica, o que aquele camarada faz tem reflexo não só no núcleo familiar, mas na comunidade como um todo. E é assim que Deuteronômio 21 trata. Olha aí agora o capítulo 27. 27. O voz falhou aqui agora. 27, 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Depois eu coloquei ali na sequência a comparação com Marcos 7, porque Jesus cita esses textos, alguns desses textos que nós lemos, e Jesus dá aquele exemplo do corbã, que era uma oferta que era dada, onde o cara falava assim, olha, o que eu poderia dar para ajudar os meus pais é corbã, é uma oferta a Deus. Logo, eu estou livre de qualquer ajuda que eu poderia dar para os meus pais. Mas isso era uma invenção, era um jeito que o pessoal encontrou de burlar a lei de Deus e cumprir a responsabilidade de sustento aos pais. Então, a partir desse exemplo, a gente vê que a ideia de honrar não é apenas obedecer e prestar reverência. A ideia de honrar é você, de alguma maneira, contribuir para o bem-estar dos seus pais financeiramente. Lembre-se que naqueles dias não tinha aposentadoria, não tinha INSS, ninguém pagava contribuição para a Previdência, nada disso. Então o pai, quando ficava velho, ele dependia do trabalho de quem? Dos filhos. Ele dependia da ajuda dos filhos. E o filho falava assim, o filho espertão falava, olha, eu não posso ajudar meu pai porque o que eu dei aqui é oferta, eu consagrei isso para Deus, eu não posso mais ajudar meu pai aqui agora. É corbã. Jesus fala, vocês inventaram isso, porque a responsabilidade continua, vocês têm que honrar os seus pais. E Jesus cita dois desses textos que nós lemos, o Decálogo e o texto ali de Deuteronômio 21, falando sobre matar o filho desobediente, nesse contexto. Então, isso daí mostra que no Antigo Testamento não tinha conversa. Desobediência é uma coisa séria. Agora você pode falar assim, ufa, ainda bem que eu não estou naqueles dias, né? Senão eu já tinha levado umas pedradas na cabeça, já não estaria aqui para contar a história. É verdade, no Novo Testamento a gente não tem mais nenhuma orientação de Paulo para apedrejar a criança dentro da igreja. Tá? Senão eu acho que muita gente aqui ia fazer questão de ser o primeiro a estar com a pedra na mão, dependendo da criança. Vai falar, demorou até, né? Agora é a hora. Não, não é mais assim. Lembrando que não era com criancinha, era o pecador obstinado. Era o filho que hoje, nos nossos dias, é o cara que sai de casa e não dá satisfação para os pais, é o cara que não tem aí, o pai fala, vem aqui, o moleque vai embora, bate na mãe, bate no pai, se embriaga, se envolve com tudo que é errado. Esse cara não tinha conversa. Ia para a corte de Israel, ia ser apedrejado. Agora, o que chama a nossa atenção? Beleza, Novo Testamento não tem mais isso. Mas a gente extrai um princípio do Antigo. Por que a pena, a desobediência aos pais era tão elevada? Por quê? Por quê? Por que era uma pena tão rigorosa? Porque era muito grave. Exatamente. Você sabe quão grave é um crime quando você olha a pena dada àquele crime. Severidade com que determinado crime é julgado. E se a desobediência aos pais era tratada com essa severidade, quão grave é esse pecado? É muito grave. E isso vai contra tudo que a gente vê hoje em dia, como eu disse hoje, onde a desobediência é vista como, a criança ela tem personalidade forte. Esse jovem aí ele tá curtindo a vida, jovem é assim mesmo, né? É meio cabeça dura, não ouve muito. É um crime gravíssimo.
Desobedecer aos pais é um crime que não tem como destacar o peso disso. Não tem como destacar a gravidade disso. Não dá. Às vezes, os pais chegam e falam assim, olha, pastor, eu não sei se eu estou sendo muito rigoroso com meu filho já é grande, está desobedecendo, eu não sei se eu tenho que puxar mais forte, se eu tenho que soltar de vez. Eu falo, olha, seu filho, se estivesse em Israel, ia ser apedrejado. E eu garanto que qualquer pena que você tiver aqui, vai tirar o videogame dele, vai proibir ele de sair de casa, vai proibir ele de falar com tal pessoa, eu duvido que isso seja tão forte quanto apedrejamento. Então, pode ficar muito tranquila, que você tem uma margem bem grande de disciplina até chegar no apedrejamento. Pode ficar bem tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode disciplinar, desobedeceu, não te ouviu, fez besteira, se embebedou, caiu na sarjeta, você teve que ir lá buscar. Disciplina, proíbe de sair de casa, não vai sair, toma celular, faz isso. Por quê? É uma pena grave, gravíssimo. Não tem conversa. Porque o Antigo Testamento já espelhava isso daí, já expressava isso daí, melhor dizendo. E no Novo Testamento, a gente tem alguns outros indícios disso aí. Paulo até cita essas questões do Antigo Testamento, mas isso a gente vai ver na próxima semana com mais calma, fazendo aí as devidas referências e as devidas aplicações, né, quando a gente pensa em desobediência. Eu quero citar na próxima ocasião alguns trechos desse livro aqui, muito bom, Deus, Casamento e Família. Se você está pensando em ter um casamento e uma família, então é bom você... fica aí a dica, esse livro é muito legal. Claro que, como todo norte-americano, ele defende recasamento, aquela coisa que a gente não defende, a gente não compra, a gente discorda, mas no mais, esse livro é muito legal e ele descreve muito bem, com muita base bíblica, o que a gente tem falado aqui, até com mais detalhes. Então eu quero compartilhar com vocês algumas citações aí desse livro, apontando as aplicações que ele faz. Quero apontar também alguns casos práticos aí para vocês, olhando para Peppa Pig, olhando aí essa semana o príncipe George, né? É o pequenininho lá, né, da nobreza britânica lá, da coroa britânica, que fez muito feio, né? Botou a mão na boca. Se fosse comigo, essa mão já estaria no meio do negócio lá, já estaria com a mão cortada. Mas você vê aí ela fazendo assim pra mãe. Foi uma desobediência muito... um showzinho muito grande que ele fez aí, né? Enfim, isso daí tudo a gente vai falar mais pra frente, falar sobre disciplina, e falar sobre o modo como os pais têm lidado com essa questão aqui. Porque o modo como o pai lida com a desobediência é um reflexo do modo como ele lida com a Bíblia. O modo como ele aplica a Bíblia à vida dele, o modo como ele aplica a palavra de Deus à Bíblia dele. A palavra de Deus à vida dele. Mas isso aí a gente continua na semana que vem, quando eu introduzir os textos do Novo Testamento. Beleza? Considerações? Não? E aí, quem já teria sido apedrejado aqui? Olha só, bastante gente, hein? Julião teria sido apedrejado, Julião? Eita. Só com a mãe, o pai não. Ok. Evaristo, você ia ser apedrejado, Evaristo? Evaristo, mas você estava quase no rol dos que não pecam também? Nunca vi você falar nada áspero. Você que é a calma em pessoa ia ser apedrejado? É? Rapaz, quem te viu, quem te vê, hein? Rapaz. Cleitinho não levantou a mão por quê, Cleitinho? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. É claro, né? Como eu falei, essa questão do apedrejamento não era para criancinha. O texto dá indícios aí de que era para gente mais velha. Agora, vocês conhecem gente mais velha que apronta e desobedece os pais? Mas notem que desobediência aos pais, de novo, a gente pensa como, lava a louça, não vou lavar agora. Não é esse tipo de coisa. E mesmo isso já é algo severo. É um contrariar da ordem dos pais. Mas o texto aqui fala de alguém obstinado. O texto fala de um jovem ali, ou de uma jovem, que não tinha ideia, não ouvia os pais por nada. Mas muito bem, semana que vem a gente continua então, ninguém sendo apedrejado, todo mundo vivo. Semana que vem a gente continua nosso estudo. Eu vou orar. Senhor, nós agradecemos porque nós podemos chegar ao Senhor em oração. O Senhor é nosso Pai. E nós temos esse privilégio pelo sangue de Jesus. Obrigado porque
Agora nós somos herdeiros, nós somos irmãos de Jesus, nós somos filhos do Senhor porque nós tivemos fé no sacrifício de Jesus, na obra de Jesus na cruz por nós, e agora nós podemos orar ao Senhor com liberdade, nos aproximando do Senhor como filhos amados, de quem o Senhor cuida, a quem o Senhor provê. Nós louvamos ao Senhor por isso, agradecemos ao Senhor por isso e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a termos sempre no nosso horizonte o grande peso, o valor, a responsabilidade que é a sermos pais, tanto pensando no nosso futuro, quando nós exerceremos de acordo com a sua vontade, no seu tempo, esse título, essa função sagrada, mas desde já no modo como nós olhamos para os nossos pais, no nosso palavreado, no modo como nós falamos com eles, no modo como nós pensamos deles, no modo como nós acatamos ou desacatamos as ordens deles. Pai, que o Senhor nos conceda humildade, que o Senhor nos conceda submissão por meio do Teu Espírito, para que possamos cumprir as ordens do Senhor nesse campo. Abençoa as nossas atividades aqui ainda, esteja conosco, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.